Boa noite, irmãos. Os irmãos sabem que toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu sempre procuro dizer alguma coisa sobre missões, né? A nossa mensagem hoje à noite não é sobre missões, mas eu gostaria de dar duas notícias antes de entrarmos no nosso assunto mesmo da noite. Noite ou fim de tarde, né? Primeiro são notícias que chegaram até mim nesta semana. O primeiro vem da Índia. O pastor com quem eu estive na Índia, estive visitando o ministério dele ali. Nós estaremos fazendo uma parceria com ele, com o ministério dele ali na Índia. E ele me comunicou essa semana que eles entraram em um vilarejo novo, uma comunidade nova, pequena, uma comunidade com 150 pessoas. Evangelizaram essa comunidade com 150 pessoas, 110 pessoas se converteram naquele lugarejo. E eles agora estão começando um trabalho de discipulado com essas pessoas para prepará-los para o batismo. Segunda notícia que eu tive foi do país do Uzbequistão. Eu visitei a Ásia Central tem 2 meses, pouco mais de 2 meses agora, e tem uma das funcionárias da missão ali que está com quem nós temos uma parceria. Uma das funcionárias, Luba, ela é, na verdade, da etnia Uzbek, onde a maioria das pessoas que moram no Uzbequistão são dessa etnia Uzbek. Ela se converteu há alguns anos atrás, ela está trabalhando agora no Cazaquistão, mas a maior parte da família dela mora ainda no Uzbequistão. Ela tem uma tia que é influente na família dela e na cidade onde ela mora, é uma tia mais de idade, viúva, e quase ninguém na família dela é cristão. E essa tia sempre foi resistente ao cristianismo. Mas em abril deste ano, ela pediu para a Luba se a Luba podia arrumar uma Bíblia para ela em Uzbek. E, infelizmente, a Luba teve que falar para ela que não existiam Bíblias disponíveis, que ela pudesse arrumar uma Bíblia em Uzbek. Existem cerca de 6 milhões de pessoas dessa etnia e não havia Bíblia na língua deles disponível. Mas, recentemente, foram impressas 3.000 Bíblias na língua Uzbek. Eles começaram a fazer a distribuição recentemente. E uma das primeiras que recebeu um exemplar da Bíblia em Uzbek foi a tia da Luba. A Luba levou lá para ela uma Bíblia em Uzbek. E eu recebi notícias essa semana que essa tia dela se converteu e mais uma pessoa da família dela por causa da leitura da Bíblia na sua própria língua. Muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós temos. A Bíblia em português ela é facilmente acessível. Temos talvez mais de uma Bíblia em casa, mas muitas pessoas não têm a Bíblia na sua própria língua. Conversamos agora à tarde com um casal de brasileiros que saíram daqui, frequentaram a nossa igreja durante algum tempo, também frequentaram uma igreja batista livre em Uberlândia, e eles foram morar na Bélgica, estão morando ali na capital, e conversamos um pouco por Skype, hoje à tarde, e uma das primeiras coisas que eles disseram foi o seguinte: a igreja nos está fazendo falta. Eles procuraram igrejas lá, ainda os dois não estão bem fluentes no francês, procuraram igrejas onde o culto fosse em português. Acreditem ou não, acharam 7 igrejas na capital da Bélgica que falam francês, que falam português, aliás, o culto é em português. E
eles visitaram as 7 igrejas e disseram que todas elas são igrejas meio doidas, pregando o evangelho de prosperidade, e não tem nenhuma delas pregando a palavra de Deus. E disseram: nos faz falta uma igreja que pregue a palavra de Deus. Pediram que alguém venha do Brasil abrir uma igreja aqui que pregue a palavra de Deus. A nossa igreja está aqui. Eles sentem falta do ensino que eles recebiam aqui. Muitas vezes a gente que está aqui não dá valor para aquilo que a gente tem. Então, gente, só para falar um pouco das notícias do exterior e para abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem nos dado. Eu vou falar um pouco hoje à noite sobre lições da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade da antiguidade que se encontrava no que hoje é a Turquia. Essa cidade não existe mais, só as ruínas da cidade existem. Eu fiz um curso na Turquia em 2012 e tive a oportunidade, um dia que a gente estava de folga, fazer uma excursão para conhecer as ruínas da cidade de Éfeso. E as fotos que os irmãos estarão vendo nessa apresentação são fotos que eu tirei nesta época. Infelizmente, a cidade de Éfeso não existe mais, só as suas ruínas, mas foi uma cidade muito importante na época em que a Bíblia foi escrita. Foi uma das principais cidades do Império Romano. Foi a cidade mais importante da província que se chamava Ásia Menor. As palavras das cartas às igrejas que nós encontramos em Apocalipse, capítulos 2 e 3, são as próprias palavras que Jesus tinha para 7 igrejas que existiam nessa região da Ásia Menor. Se nós vermos o finalzinho do capítulo 1, nós vamos ver que Jesus falou essas palavras para João, o apóstolo João, quando ele já estava bem velhinho, e ele pediu para que João escrevesse essas palavras e que mandassem essas cartas para cada uma destas igrejas que existiam na Ásia Menor nessa época, 7 igrejas. Como que seria se Jesus escrevesse uma carta para a nossa igreja hoje? O que será que Jesus diria na carta que ele mandaria para a primeira igreja Batista Livre de Campinas? Interessante pensarmos um pouco nisso. O que será que ele diria? Será que ele diria elogios? Ele chamaria atenção? O que será que ele diria para a nossa igreja? Hoje nós vamos ver um pouquinho o que ele disse para a igreja de Éfeso. Uma só dessas 7 cartas, uma só dessas igrejas. E vamos ver se nós conseguimos tirar algumas lições daquilo que ele disse para a igreja de Éfeso, daquilo que ele mandou João escrever para a igreja de Éfeso. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Estará também na tela, se você quiser acompanhar na tela. Então, escreve o anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu vou parar aqui para explicar uma coisa aqui sobre o versículo 1, antes da gente continuar. Se nós voltarmos para o capítulo 1 e o versículo 20, nós vamos ver uma explicação sobre quem exatamente é essa estrela, ou as estrelas de que ele vai falar nessas cartas, e quem são os candelabros. Se nós voltarmos para o versículo 20 do capítulo 1, ele diz: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjos significa mensageiros,
Então, são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, nessas cartas, os candelabros representam as próprias igrejas, e as estrelas representam o seu mensageiro, que poderíamos interpretar como sendo o pastor, ou aquele que ensina nas igrejas, que é o mensageiro da igreja. Só para explicar aqui, então, o versículo 1. Continuando com a leitura, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E ajude-nos, Senhor, a lembrar que é uma bênção termos a tua palavra, que não são todos que têm acesso à tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a valorizar a tua palavra, a estudarmos, a colocarmos em prática e vivermos, Senhor, de acordo com a tua revelação para a nossa vida. E ajude-nos, Senhor, nesta noite, ao conversarmos um pouco sobre a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, que vem diretamente da tua palavra para o nosso coração, Senhor. E use-me, Senhor, como teu mensageiro nesta noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. A primeira coisa que eu quero salientar desse texto que nós lemos é uma frase que nós vemos no versículo 2, onde ele diz o seguinte: conheço tuas obras. Conheço tuas obras. Primeiramente, quero dizer que Jesus, ele conhece cada pessoa que coloca sua fé nele. Ele conhece os seus filhos, ele conhece os seus discípulos, ele conhece as pessoas que pertencem a ele. Ele conhece aqueles que fazem parte do seu corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. Ele nos conhece muito bem. E como nós participamos agora da mesa do Senhor, nós estamos ali em comunhão com Ele, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos conhece a cada um de nós. E lembre-se que Ele está escrevendo para uma igreja. Então Ele está escrevendo para pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Mas veja que o que Ele disse aqui, não é que Ele diz, eu te conheço, eu sei que você é filho meu, mas ele diz, conheço tuas obras. Jesus conhece, além do fato dele nos conhecer como sendo, pertencendo a ele, ele nos conhece também, ele conhece as nossas obras. Ele sabe tudo que nós fazemos. Ele sabe tudo que nós fazemos, não só aquilo que nós fazemos aqui dentro dessas 4 paredes, quando a gente vem na igreja. Alguns acham que Deus está só por aqui, Ele não está lá fora das 4 paredes, então Ele está olhando para a gente só quando a gente está aqui. Alguns vêm buscar a bênção de Deus na igreja, outros vêm aqui e se comportam totalmente de uma maneira diferente do que se comportam lá fora, porque acham que Deus está só aqui dentro. Mas a verdade é que Deus vê tudo o que nós fazemos, não só dentro
dessas quatro paredes, não só aquilo que nós fazemos nos nossos ministérios para Ele, mas Ele vê tudo que nós fazemos em qualquer lugar. Ele conhece o que nós fazemos em casa, no trabalho, na escola, na nossa comunidade. Tudo que nós fazemos, Ele sabe. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece aquilo que a gente faz às claras, onde todo mundo está vendo, e Ele conhece o que nós fazemos no escurinho também. Ele conhece o que nós fazemos diante de todo mundo e aquilo que nós fazemos quando ninguém está vendo. Ele sabe de tudo que nós fazemos. Jesus vê tudo. E ele começa o versículo 2 dizendo: conheço as tuas obras. E aí, conhecendo a igreja de Éfeso, ele faz, em seguida, ele faz 5 elogios à igreja de Éfeso. 5 coisas que ele elogia na igreja de Éfeso, que ele vê que a igreja está fazendo, que ele vê coisas na igreja e ele elogia a igreja por isso. Então, se Jesus elogia a igreja de Éfeso por estas coisas, nós devemos aprender lições com a igreja de Éfeso daquilo que nós também deveríamos estar fazendo. Se nós queremos ser elogiados por ele, temos que imitar os efésios nesses itens nos quais eles são elogiados. O primeiro está no versículo 2, onde ele diz que eles fazem um trabalho árduo e têm muita perseverança naquilo que fazem. Sabe que é difícil a gente ser fiel naquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós começamos alguma coisa boa, até começamos com entusiasmo, mas quando estamos ali trabalhando duro, arduamente, fazendo aquilo, às vezes nós temos a impressão de que ninguém está apreciando aquilo que nós estamos fazendo. Ninguém está vendo, ninguém aprecia aquilo que nós fazemos, ninguém elogia aquilo que nós fazemos. E às vezes até nós nos desanimamos de sempre estar fazendo o bem, sempre estar fazendo aquilo que nós devemos fazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie. Mas não se esqueça, Deus sabe. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Talvez você não seja daqueles que sobe aqui no palco, que tem uma participação onde todo mundo vê o que você está fazendo. Talvez você é uma pessoa que está trabalhando por trás do palco, né? Por trás da cortina, fazendo alguma coisa que ninguém vê. Talvez você é uma das pessoas que está orando pelas necessidades da igreja, pelas necessidades das pessoas, orando pela conversão das pessoas, orando por aqueles que estão passando por dificuldade. Ninguém sabe disso. Mas Deus sabe. Deus vê. E Ele elogia entre eles o fato de que eles estão trabalhando, sendo fiéis no trabalho deles, e isso eles estão fazendo com perseverança, não parando, continuando a fazer com perseverança. A segunda coisa que ele elogia, ele diz que a igreja não tolera ou não suporta os maus. A igreja não era conivente com as pessoas injustas, as pessoas que somente pensavam nelas mesmas, não se importavam com os outros. Eles não toleravam isso. Eram justos e não eram coniventes com o mal. Falavam contra o mal e não eram coniventes com o mal. E Jesus elogia a igreja de Éfeso porque eles não eram coniventes com aquilo que era mal e com as pessoas que estavam praticando o mal. Irmãos, nós também devemos aprender com isso.
Não devemos ser coniventes com aqueles que estão fazendo coisas erradas. Nós podemos chegar a essas pessoas com muita graça, com muito amor, querendo ajudá-las a mudar, mas não podemos ser coniventes com as coisas erradas que são feitas. A terceira coisa que ele elogia a igreja de Éfeso era o fato de que eles estavam desmascarando os falsos apóstolos e os falsos profetas, ainda no versículo 2. Esses 3 elogios aí estão aí no versículo 2. Desmascarando os falsos apóstolos e falsos profetas. Irmãos, esse negócio, eu até talvez vou passar um pouquinho mais de tempo aqui nesse item aqui, porque esse negócio aqui é um negócio muito sério. Sempre houve falsos profetas. Sempre houve. Desde o início, desde o Antigo Testamento, muitas vezes no Antigo Testamento, Deus alertava para o fato de que existiam falsos profetas no meio do povo de Deus. Deus enviava os seus profetas com uma palavra de Deus, e falsos profetas contradiziam o que eles estavam dizendo e confundiam o povo de Deus. E Deus falava, chamava a atenção desses falsos profetas, e muitos lugares no Antigo Testamento nós temos advertências de Deus contra os falsos profetas. Não dá tempo da gente ver todos, mas com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e outros trouxeram essas advertências de Deus contra os falsos profetas ainda no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, durante o seu ministério na terra, ele também advertiu os seus discípulos contra os falsos mestres e os falsos profetas. Nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 5, onde ele disse: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Os falsos profetas, eles não vêm com o título pendurado dizendo: sou falso profeta. Eles vêm de uma forma muito enganadora, querendo realmente, disfarçadamente querendo enganar as pessoas e indo contra a palavra de Deus. No capítulo 24 de Mateus, Jesus, ainda falando sobre os últimos tempos, ele disse em 2 versos diferentes do capítulo 24, no versículo 11 ele diz o seguinte: também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Depois ele diz no versículo 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Os falsos profetas, além de falar bonito, além de enganar, veja o que Jesus disse aqui, eles farão até milagres para enganar as pessoas. Ouço alguns dizendo: mas ali tem milagres, como se milagre só pudesse vir da parte de Deus. É de Deus, porque realizou um milagre. Estou aqui para dizer que, infelizmente, não é assim. O próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu que os falsos profetas realizariam milagres para enganar a muitos. Os apóstolos, nos seus escritos também no Novo Testamento, eles advertiram a igreja contra os falsos apóstolos, contra os falsos mestres, contra os falsos profetas dentro da igreja.
O próprio apóstolo João escreveu em uma de suas cartas: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E foi justamente esta avaliação que a igreja de Éfeso estava fazendo. Eles estavam avaliando essas pessoas que se diziam apóstolos, que se diziam profetas, e eles estavam desmascarando esses falsos apóstolos e falsos profetas, dizendo que eles eram mentirosos. Nossa igreja e a igreja evangélica dos nossos dias tem que ficar muito atento, porque está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias. Tem muito falso profeta por aí, muitos falsos mestres. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que a igreja de Éfeso fazia. Eles avaliavam pela palavra de Deus para ver se o que eles estavam dizendo está de acordo com a palavra de Deus. E quando não está, a nossa obrigação como igreja é desmascará-los. Jesus elogiou isso na igreja de Éfeso. Uma quarta coisa que ele elogiou foi o fato de que eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus e perseveraram. Quem é que gosta de sofrer? Eu acho que ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de ficar doente. Ninguém gosta de passar por problemas, por dificuldades. Ninguém gosta de sofrer abusos às mãos de outras pessoas. Ninguém gosta de ser colocado para baixo. É duro sofrer. E é duro também sofrer por causa de Jesus Cristo. Novamente, nós não sabemos muito o que é isso, porque aqui nós não sofremos muito isso, mas em muitos lugares do mundo, quando as pessoas tomam uma decisão para seguir a Jesus Cristo, elas sofrem por causa disso. Muitas são colocadas para fora de casa, muitos são considerados como não fazendo mais parte da família, muitos apanham por causa da sua fé, e alguns até perdem a sua vida por causa da fé. Nós não sofremos muito isso aqui no nosso meio. Mas esses irmãos de Éfeso estavam sofrendo por causa da sua fé. E o elogio de Jesus é que eles estavam sofrendo pelo nome de Jesus, mas continuaram, perseveraram, continuaram na sua fé. Porque para eles, ter Jesus Cristo era muito mais precioso do que qualquer sofrimento pela qual eles poderiam passar. E Jesus elogiou a igreja de Éfeso por isso. A quinta coisa que ele elogiou, o quinto elogio que ele deu para eles, foi que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Nós vemos isso no versículo 6. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? O que é que eles faziam, o que é que eles ensinavam, no que é que eles acreditavam? É um negócio assim que a gente tem que pesquisar um pouco para saber qual é esse pensamento dos nicolaítas, o que é que eles faziam. Bom, os nicolaítas, eles eram pessoas que acreditavam que o espírito era importante, mas o corpo não. O corpo era corrupto, o corpo não tinha muito valor, não tinha importância. Então eles acreditavam que se a pessoa estava salva, o seu espírito estava salvo, então nós poderíamos fazer na carne, no corpo, tudo que a gente bem entendesse, porque o nosso espírito já estava salvo. Então no corpo a gente poderia fazer qualquer coisa. Então eles viviam em pecado, abusando
dos membros do seu corpo para cometerem pecados, acreditando que o espírito estava salvo, enquanto eles faziam o que eles bem entendessem com o corpo. Os efésios, eles fizeram muito bem em rejeitar esse pensamento, porque esse pensamento realmente não é um pensamento bíblico. Interessante notar que logo depois dele falar para eles, que eu vou reler o versículo 6, mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Não só os efésios fizeram bem de não aceitar o ensino deles e a prática deles dentro da igreja, mas Jesus disse que ele também odeia esse tipo de pensamento. Esse pensamento de que, bom, se eu já estou salvo, eu aceitei a Jesus Cristo, então já tenho certeza da minha salvação, a minha alma estará com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre, então pouco importa como eu vivo minha vida. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, que nós fazemos parte do corpo de Cristo e que nós devemos viver em santidade e devemos usar os membros do nosso corpo. Tudo que nós fazemos dentro do nosso corpo tem que ser usado também para a honra e a glória de Deus, e não vivermos de qualquer maneira. E ele elogiou então os efésios pela sua preocupação em viver em santidade. Como será que a nossa igreja está nesse quesito? Será que nós temos consciência de que o nosso corpo também é santo, separado para Deus, de que nós devemos usar o nosso corpo para a honra e glória de Deus e não desonrar o nosso corpo, permitindo que os pecados tomem conta da nossa vida no dia a dia? Espero que sim. A igreja de Éfeso foi elogiada por isso. Apesar de Jesus ter dado 5 elogios para a igreja de Éfeso, ele também mencionou uma crítica. Ele fez uma crítica à igreja de Éfeso. No versículo 4, ele disse: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. O perigo de abandonarmos o nosso primeiro amor. Você se lembra como foi logo que você se converteu? Como é que você se sentia? Quais eram os seus desejos? O que você amava fazer? Você tinha assim aquela paixão realmente por Deus, queria segui-lo, estava com todo o fervor, todo o entusiasmo? Você ainda tem o mesmo entusiasmo hoje? Você ainda tem o mesmo zelo por Deus e pela vida com Deus? Jesus falou para a igreja de Éfeso que eles tinham deixado o seu primeiro amor. E ele continua dizendo no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Primeiro ele falou assim, ele criticou o fato de que eles não estavam amando a Deus como eles tinham amado no passado, não tinham mais o zelo pelas coisas de Deus como tinham no passado. Mas aí ele fala para eles como é que eles podem fazer para virar o jogo, como é que eles poderiam fazer para consertar aquilo que estava errado, pelo qual eles estavam sendo criticados por Jesus. E a primeira coisa que ele disse é: lembra-te de onde caíste. Nós temos que lembrar como era antes.
Temos que lembrar o compromisso que nós fizemos com Deus. Temos que lembrar o zelo que nós tínhamos, o amor que nós tínhamos para com Deus. Temos que lembrar o que aconteceu lá no passado e o compromisso que nós fizemos com Ele. E aí depois ele continua dizendo o seguinte: não só lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Duas coisas muito importantes aqui. O primeiro é arrepender-se. Primeiro nós temos que ter consciência de que nós precisamos nos arrepender. Nos lembrarmos de onde nós viemos, nos lembrarmos de que nós caímos do nosso primeiro amor. E uma vez que nós temos consciência disso, então nós temos que nos arrepender. Se arrepender simplesmente significa dar uma meia volta, pegar um retorno. Já falei isso várias vezes aqui na igreja. Você está indo numa estrada, você vê que está indo para o lugar errado, você vê a placa, retorno. Ali é o lugar de fazer meia volta, voltar para trás. Arrependimento é isso. Arrependimento é o reconhecimento de que nós estamos indo na direção errada, de que se nós seguirmos nessa direção, não vamos chegar onde queremos chegar. Estamos indo para longe de Deus e não para perto de Deus. Então nós fazemos uma meia volta. Nós nos arrependemos e voltamos para Deus. É necessário, irmãos, nos arrependermos e voltarmos para Deus. E o final do versículo 5 é realmente alguma coisa para pensarmos, porque nós temos essa escolha. Ele está fazendo um convite, ele está constatando um problema, o fato de que nós deixamos o nosso primeiro amor. Ele está dando a solução para remediar esse problema, nos arrependermos e voltarmos para Ele. Mas aí ele adverte: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Lembre-se, no começo nós vimos o que significa o candelabro aqui. No final do capítulo 1, nós vimos que o candelabro significa a própria igreja. E aqui o que o Senhor Jesus está falando para a igreja é: se vocês se arrependerem e voltarem para o seu primeiro amor, tudo bem, as coisas fluem. Se vocês não se arrependerem, essa igreja não ficará mais aqui. Essa igreja desaparecerá. Infelizmente, a história nos diz que foi isso que aconteceu. Eventualmente, a igreja desapareceu daquela região. Hoje em dia, já é 2000 anos mais tarde, mas hoje em dia aquela região ela é 99% muçulmana. Esse lugar onde existia a igreja de Éfeso. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei a igreja desse lugar, porque ela não representa mais o Senhor Jesus Cristo. Que carta, hein? É uma carta que eu acho que é cheia de lições para nós, como igreja. Ele estava escrevendo para uma igreja, muito como a nossa. Poderia estar escrevendo para a nossa igreja. Não sei se ele diria coisas diferentes para a nossa igreja, mas são lições que nós podemos aprender. E eu gostaria então, nesse final agora, que nós fizéssemos uma reflexão a respeito daquilo que Jesus falou com a igreja de Éfeso e o que ela pode significar para nós. Eu vou pedir que todo mundo abaixe a cabeça, feche os olhos, pense em você. Em vez de pensar só na igreja, pense em você como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo. Não só membro administrativo, mas membro do corpo de Cristo. Pense em você como membro do corpo de Cristo.
e veja se alguma dessas lições se aplica a você também. O que é que você aprendeu hoje com a igreja de Éfeso? Temos permanecido perseverantes na obra e no sofrimento, sem desanimar? Temos sido fiéis, perseverantes? Temos sido vigilantes contra os falsos profetas e os falsos mestres, os que ensinam heresias? Temos sido fiéis em ser vigilantes contra eles? Você tem zelado pela santificação na sua vida? A luta contra o pecado na sua vida? Você tem zelado por isso na sua vida? Ou será que você tem se esfriado na sua fé? E usando os termos que Jesus usou com a igreja de Éfeso, perdeu o seu primeiro amor. Aquele primeiro amor que você tinha para com Deus, quando você entregou a sua vida para Ele, quando você fez um compromisso com Ele. Será que você se esfriou na sua fé? Perdeu o seu primeiro amor? Se você julgar que na sua vida a resposta é sim, ainda está em tempo. Como Jesus disse para a igreja de Éfeso, você pode se arrepender e voltar a Ele. Voltar ao seu primeiro amor. Pode ser que tenham pessoas aqui que, inclusive, estejam desviadas. O que eu quero dizer por desviado? Em algum momento ou outro você fez um compromisso com Deus. Talvez por algum tempo você seguiu com muito zelo ao Senhor Jesus Cristo. Obedeceu a Ele na sua vida. Mas em um determinado momento da sua vida, a sua fé se esfriou. Você não lê mais a sua Bíblia, você não ora mais, você não pensa mais em Deus, raramente vem à igreja para estar com os irmãos. Talvez você esteja meio desviado de Deus, tomando uma estrada que leva para longe de Deus, em vez de para perto de Deus. Se esse é o seu caso, essa mensagem é para você. Jesus está te convidando para lembrar de onde você partiu, fazer uma meia volta e voltar para Ele. Ainda não é tarde demais, ainda há tempo. Talvez até tenha alguém aqui que nunca tenha tomado esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia. Está na hora de você tomar esse compromisso. Tudo o que você precisa fazer aí no seu lugar é orar. Orar para Deus nas suas próprias palavras. Falar para Ele o que você tem no seu coração. Falar com Ele sobre aquilo que não está certo na sua vida. Confessar para Ele. Reconhecer que existem coisas na sua vida que não agradam a Deus. E dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoe. Eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Eu quero entregar a minha vida a Ele. Confesse isso para Ele. Se o seu problema tem sido que você tem se afastado, tem se desviado de Deus, confesse para Ele. Peça perdão. Peça ajuda para que Ele o possa ajudar a voltar a estar mais próximo dEle. Que possamos aprender com essas lições. Senhor, sei que toda vez que a Tua palavra é lida e explicada,
o teu Espírito Santo usa a palavra para falar aos nossos corações. E talvez, Senhor, hajam pessoas aqui que precisavam ouvir esta palavra. E que teu Espírito Santo esteja tocando o coração deles, Senhor. Que eles possam reconhecer onde estão. Reconhecer a distância que estão de Ti e a necessidade de voltar. Eu peço, Senhor, que cada um que está nessa condição possa ter a coragem de tomar essa decisão de voltar a Ti. E aqueles que nunca entregaram seu coração a Ti, Senhor, nunca entregaram a sua vida a Ti, possam tomar esse compromisso no seu coração nessa noite. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Se tem alguém que tomou essa decisão essa noite, eu gostaria que você viesse falar comigo depois, porque eu quero estar orando por você. Que Deus os abençoe. Vou chamar de volta o grupo de louvor.